Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma atualização que, olha, realmente muda o jogo na prática pediátrica. A gente vai mergulhar nas novas diretrizes do SUS para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. E para quem lida com crianças e adolescentes no dia a dia, entender essas mudanças, bom, não é só importante, é absolutamente essencial para um manejo clínico bem feito. E a nossa base para essa conversa é a Portaria 49 do Ministério da Saúde. O que isso quer dizer? Que a gente não está falando de achismo, de teoria, e sim do que é oficial, do que está lá disponível e recomendado no SUS. O nosso foco vai ser bem prático, sabe? Aquele como fazer, quais as doses, as frequências, o que a gente tem de ferramenta na mão para tratar esses pacientes. Então, para a gente organizar o raciocínio, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, um panorama geral das novas diretrizes. Depois, a gente entra de cabeça em cada classe. Inibidores do SRA, bloqueadores dos canais de cálcio e os diuréticos tiazídicos. Aí tem um ponto super importante, o uso criterioso dos beta-bloqueadores. E, para fechar, a gente amarra tudo isso pensando nas implicações práticas, no nosso dia a dia clínico. Certo? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Uma das grandes sacadas dessa portaria é a clareza, a organização. Ela nos apresenta de fato um arsenal terapêutico bem estruturado e reforça uma coisa que a gente já sabe, mas que nunca é demais repetir. Em pediatria, o tratamento tem que ser mais do que nunca totalmente individualizado. Olha só essa tabela. Ela é basicamente o nosso mapa de referência, a visão completa do que a gente tem disponível no SUS. É um resumo de todas as opções. Mas calma, não precisa se preocupar em decorar tudo isso agora não. A ideia aqui é ter a visão do todo. A gente vai passar por cada classe, com calma, começando pelas principais. Então vamos começar com o peso pesado. Os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso SRAA. Essa classe aqui é, sem dúvida, uma pedra angular no tratamento. Muitas vezes é a nossa primeira escolha. E por quê? Bom, não é só porque eles controlam a pressão. O grande trunfo aqui é a nefroproteção. E isso é crucial em pacientes com proteinúria ou diabetes, por exemplo. E aqui estão as nossas principais ferramentas dessa classe: captopril, enalapril e a losartana. A diretriz é bem clara nas doses iniciais e também nas máximas. O ponto-chave aqui, o que a gente precisa guardar, é aquela velha estratégia do start low, go slow. Começar baixo e ir devagar. Essa titulação gradual na pediatria é fundamental. É isso que vai evitar a hipotensão e nos permitir monitorar de perto a função renal, principalmente ali no comecinho do tratamento. Beleza. Agora, saindo dos inibidores do SRAA, a gente vai para outra classe de primeira linha, os bloqueadores dos canais de cálcio. Eles são uma alternativa excelente, ou até um complemento, aos IECAs e BRA. E o legal é que são conhecidos por serem bem eficazes e terem um perfil de segurança bem bacana na população pediátrica. E aqui a gente tem duas opções ótimas. O anlodipino, que tem aquela super vantagem da comodidade, né? É dose única diária e a gente sabe como isso ajuda na adesão ao tratamento. E temos também o nifedipino. Um ponto de atenção aqui é ficar de olho nos limites máximos para evitar aqueles efeitos adversos que a gente conhece, como o edema periférico ou uma hipotensão exagerada. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar dos diuréticos tiazídicos. Eles realmente brilham, sabe? Principalmente na terapia combinada. Como eles atuam reduzindo o volume intravascular, acabam sendo super eficazes em pacientes com aquela hipertensão mais sensível ao sal, que é uma condição bem comum em certos perfis pediátricos. E a nossa opção aqui no SUS é a hidroclorotiazida. A posologia é bem direta, sem muito mistério. Mas olha, aqui vai um alerta clínico que é fundamental. Quando a gente prescreve um tiazídico, o monitoramento de eletrólitos não é opcional, é mandatório. A hipocalemia é um risco muito real e precisa ser vigiada de perto, sem exceção. Certo. Agora, a gente chega numa parte que exige uma atenção redobrada. Vamos falar dos beta-bloqueadores. A nova diretriz posiciona essa classe de um jeito bem diferente, indicando que o uso deles deve ser mais criterioso, bem pensado e baseado em indicações muito específicas. A tabela mostra para a gente 3 opções: atenolol, metoprolol e o propranolol. Cada um com sua faixa de dosagem, tudo certinho. Só que o ponto mais importante aqui não é nem a dose, é aquele asterisco ali do lado de cada nome, tá vendo? Esse asterisco leva a gente para uma nota de rodapé que é simplesmente crucial. E aqui está o pulo do gato. A portaria, de uma forma muito inteligente, reconhece a nossa prática clínica. Ela sabe que a gente usa esses medicamentos com base em evidências, mesmo que a bula ainda não tenha o carimbo para uso pediátrico. A mensagem é clara. Prescrever aqui é um ato de puro julgamento clínico. E o que isso implica?
Implica em avaliar muito bem o risco-benefício, em ter uma conversa aberta e transparente sobre o uso off-label com a família e, claro, documentar tudo isso de forma impecável no prontuário. Ok, a gente passou pela teoria, vimos as classes, as doses, mas e agora? A pergunta de $1 milhão é: como é que tudo isso se traduz na prática, na hora de tomar a decisão ali na frente do paciente? Vamos amarrar tudo e sintetizar as implicações clínicas. Então, o que a gente precisa levar para casa? Primeiro, a diretriz bate o martelo em IECA/BRA e bloqueadores de canais de cálcio, como as grandes classes de primeira linha. Ponto. Segundo, os diuréticos tiazídicos continuam sendo uma opção super valiosa, principalmente em associação. Terceiro, e super importante, beta-bloqueadores saem da rotina. Eles viram uma ferramenta para cenários específicos, como uma comorbidade tipo enxaqueca ou certas cardiopatias. E a prescrição deles exige toda aquela conversa e cuidado com o off-label que a gente já falou. E por último, o mantra que nunca morre: titular com cuidado e monitorar sempre. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez a mais importante de todas. Olhando para esse novo guia, para essas diretrizes, o que de fato muda na prática clínica amanhã? Quais protocolos internos talvez precisem de uma revisão? Como tudo isso vai impactar na ponta o cuidado com os nossos pacientes? Fica aí o questionamento para pensarmos.